Muito bem, meus irmãos, chegamos agora ao momento da exposição da Palavra de Deus e eu quero convidá-los de volta e dar as boas-vindas ao livro de Gênesis, onde já há mais de 14, chegando já a 15 meses, nós temos caminhado e hoje estamos na nossa mensagem número 54, a qual é a continuação da 53 de semana passada, no mesmo capítulo 39, onde nós já estamos caminhando na história de José, o segundo caçula de Jacó, o patriarca. E durante, irmãos, esses meses que temos caminhado, temos explorado este tema do livro de Gênesis, que eu quero convidá-los a nós repetirmos a uma só voz, vai estar projetado ali. O tema de Gênesis diz o seguinte, vamos juntos? Apesar da maldade do homem, o soberano Deus gracioso o conduz à promessa da redenção. Ou seja, o livro de Gênesis destaca como que apesar das más decisões, apesar até das decisões pecaminosas dos homens, Deus vai suprindo esta falta humana com a sua suficiência divina e continua conduzindo a história através, literalmente, de milhares de anos até o final do livro de Gênesis, onde vai chegar a um momento, claro, de transição para a continuidade da história da redenção, mas aí Deus continua fazendo. Bem, na nossa mensagem da semana passada, nós pulamos, como eu disse, a viagem em si de José, que foi vendido para mercadores para chegar até o Egito, e ele começa a servir na casa de Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. E José, em lugar de reações que nós esperaríamos em qualquer ser humano, isto é, raiva, amargura, desânimo, planos de vingança, até mesmo profunda tristeza e depressão, ou não ter absolutamente nenhuma motivação para viver naquele país estranho. Esperávamos, é normal isso, porque afinal ele havia sido traído e abandonado pelos seus próprios irmãos e ele só tinha 17 anos. Porém, nós encontramos um adolescente que manifesta o oposto disso tudo. Já no primeiro capítulo que ele está nesta terra estranha, não só ele terá um comportamento excelente, um comportamento admirável que glorifica a Deus, mas também o seu comportamento serve para contrastar aquilo que se vê no capítulo anterior, nessa história que nós passamos de Judá e de Tamar, Judá, irmão de José. Tal comportamento, irmãos, começa nos versos 1 até o verso 6 na primeira parte, na semana passada, nos ensinando o primeiro ponto da nossa mensagem. As bênçãos de Deus são instrumentos de teste do servo de Deus. As bênçãos de Deus são instrumentos de testes do servo de Deus. Em meio à fidelidade e excelente testemunho de José, o Senhor vai seguidamente abençoando-o ao ponto dele, em tão pouco tempo e com tão pouca idade e experiência, se tornar o administrador de tudo o que Potifar possuía. Ele sobe de uma maneira que apenas realmente a bênção do Senhor sobre esse jovem poderia explicar. Mas em seguida a esse crescimento, essa projeção, nem tudo são flores. José é provado através da única coisa que estava fora do seu alcance, por motivos óbvios, isto é, a mulher de Potifar. Pois é, ela mesmo que inicia um assédio diário e insistente, dizendo várias vezes a José, vamos, deite-se comigo. Pedido esse que é recusado por José de uma maneira tão magistral que eu repeti na semana passada e eu quero ler de novo o que José responde. Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? E daí, meus irmãos, através dessas provas na vida de José, nós aprendemos o nosso segundo ponto da semana passada, da segunda parte do verso 6 até o verso 12. As dificuldades revelam o caráter do servo de Deus. Quer sejam pelas bênçãos, quer sejam pelas dificuldades, Deus está lapidando a vida do seu servo para os seus planos futuros. Então,
Para nós relembrarmos isso e compreendermos melhor o resto da mensagem de hoje, agora sim, abra sua Bíblia em Gênesis 39 e vamos ler do versículo 1 ao versículo 23, o trecho que traz o início da nossa caminhada nesta parte da história de José. Diz assim a palavra do Senhor, conto com a sua participação a uma só voz. Amém? Ok, os que disseram amém, leiam, os outros... Não brincando. Vamos todos juntos, irmãos. Versículo 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Irmãos, a nossa mensagem parou aí na semana passada. E se você não assistiu a primeira parte, eu quero desafiá-lo a entrar no nosso canal no YouTube e assistir a mensagem número 53. A partir de agora, nós vamos ver o trecho que vamos usar hoje para os nossos dois últimos pontos da nossa mensagem. Vamos continuar? Versículo 13. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Assim, irmãos, a nossa grande ideia dessas duas mensagens, repetindo, está lá em cima no nosso slide: o servo de Deus deve ser comprovado fiel para que seja usado nos propósitos dele. Em resumo, bênçãos e provações sempre devem ser enxergadas como o Senhor que está operando por trás delas para lapidar nossas vidas, a fim de que nós possamos preencher os seus propósitos. Deus não nos abençoa para nos bajular, para nos agradar, para nos mimar. Da mesma forma, Ele não nos prova
para nos derrubar, Ele não nos prova porque Ele tem algum tipo de, desejo sádico de nos fazer sofrer. De maneira nenhuma. Na economia de Deus, ou seja, no entendimento dos propósitos de Deus, Deus jamais faz alguma coisa sem um objetivo. Mas, além disso, enquanto o Senhor usa as provações e adversidades para nos provar e lapidar, precisamos compreender algumas verdades complementares para não deixarmos de seguir o conselho que nós encontramos no Novo Testamento, no primeiro capítulo da carta de Tiago, o meio-irmão do Senhor. Que conselho é esse que Tiago nos dá e que nós precisamos ter em mente quando vamos examinar o resto desse trecho? Lá nós lemos em Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E assim, irmãos, nós vamos proceder na leitura do nosso texto, ou na exposição do nosso texto, melhor dizendo, e verificar isso. Antes, irmãos, eu quero introduzir com uma seguinte pequena ilustração. Dizem que depois que você passa dos 40 anos, se você acorda sem dor, é que provavelmente você morreu. É a época do condor, né? Não é aquele pássaro majestoso, não. É com dor nas costas, com dor no joelho e assim por diante. Fato da vida. Mas você sabia que você tem uma escolha? Eu geralmente tenho dores todo dia. Mas eu tenho dores diferentes daquela que eu tinha um tempo atrás. Eu costumava ter, e de vez em quando até retorno, muitas dores no nervo ciático, na parte da lombar. Eu tinha dores quando eu limpava o quintal, por exemplo, e eu fazia alguma atividade física e ficava com aquela dor do esforço. E aí eu resolvi, há muito tempo atrás, trocar essas dores por outras. A dor porque eu aumentei o peso no exercício do supino. Ou porque eu peguei um halteres maior ou mais pesado do que na semana passada. Qual é a diferença, irmãos, de uma dor e da outra? Esta é a dor de que eu não estou preparado para esse exercício. Esta é a dor de que eu não estou preparado para cortar a minha grama. Essa dor antiga é a dor de que o meu corpo está dizendo assim, você está pensando que você tem quantos anos exatamente? E eu não consigo lidar com aquele exercício porque eu não estou preparado. Esta aqui, por outro lado, são dores de crescimento, dores de exercício, dores de que eu estou tentando colocar meu corpo preparado para maiores desafios, porque quando eu vou para esses aqui, eu não tenho tantas dores mais. Você está entendendo onde eu quero chegar? A vida, meus irmãos, ela vai ter as suas dificuldades. Contudo, quando essas dificuldades são enfrentadas da maneira de Deus, e esse é o sentido que a gente encontra da palavra piedade, da maneira de são enfrentadas deusamente, elas vão provocar dores de crescimento. São essas dores que nós temos Tiago falando aqui. Repetindo, a prova da sua fé produz perseverança. Significa que quando você passar por aquilo de novo, você não vai ficar precisando cantar musiquinha gospel, passando pela prova, dando glória a Deus, tipo um mantra, para ver se você consegue suportar. Não! Espiritualmente você vai estar mais forte para enfrentar aquilo que outrora foi às vezes bastante desafiador. Mas se por outro lado você passar pela prova não deusamente, não de forma piedosa, ela vai trazer dores difíceis de suportar. É isso que Deus está trabalhando e provocando e produzindo na vida de José. Porque ele tem, nas próximas décadas, grandes desafios para os quais Deus precisa que ele esteja preparado. Afinal de contas, o servo de Deus deve ser comprovado fiel para que seja usado nos propósitos dele, nos propósitos de Deus. Bem, já vimos o ponto 1, ponto 2 da semana passada. Em terceiro lugar, do versículo 13 à primeira parte do versículo 20, a palavra de Deus nos ensina que a fidelidade não nos blinda das adversidades da vida. A fidelidade, obviamente, a Deus, não nos blinda, não nos isola, não nos protege, não passa plástico bolha em nós para as diversidades ou para com as adversidades da vida. Nossos corações e nossas mentes, irmãos, têm a tendência de seguir a seguinte lógica. Preste atenção. Se eu fizer tudo certo,
tudo vai dar certo. Se eu proceder tudo direitinho, eu vou ser abençoado e tudo vai muito bem, obrigado. Essa é a lógica normal, natural das nossas mentes, dos nossos corações. Isso fica ainda mais acentuado quando pensamos que estamos fazendo tudo certo para Deus. Porque um Deus justo só poderia nos responder com resultados positivos, certo? Não. Nossas mentes e corações nos enganaram. Não há nada que Deus tenha, em algum lugar da Escritura, prometido que possa remotamente parecer com isso. É claro que Deus nos promete cuidado, proteção, bênção, mas Ele nunca disse que as coisas vão conforme a minha noção de tudo dar certo. Quando eu fizer tudo certo. Quando nós lemos que todas as coisas cooperam para o bem, Romanos capítulo 8, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto, o Senhor não está dizendo ali, meus irmãos, que esse bem é o meu conceito de bem. Tudo vai conforme Deus. Olha aqui a lista de Natal que eu fiz. Deus não é seu Papai Noel. Porque, meus irmãos, tudo foi muito bem na vida de Jesus. E ele ainda assim acabou. Porque se tem alguém que a gente pode topar o exemplo e dizer não há como comparar com qualquer outro, é o nosso Senhor. E o nome que ele recebe no Antigo Testamento é Homem de Dores. Aquele que sabia sofrer. Ou seja, Deus não acompanha essa lógica falha das nossas mentes e nem promete isso em sua palavra. Na verdade, como diz o nosso enunciado, uma vida de fidelidade não nos blinda, não nos protege das adversidades da vida. E nisso, José está em uma longa lista de personagens bíblicos que experimentaram o pão que Jeová amassou. Sendo que, obviamente, como eu disse, o nome mais ilustre dessa lista é o nosso próprio Senhor Jesus. Nunca houve alguém tão fiel como ele, obviamente, mas nunca houve alguém que tenha sofrido como ele, o servo sofredor, que é um nome surpreendente, mas é o que se aplica a ele. Bem, vejamos, irmãos, na continuação do nosso texto, como isso acontece. Interrompemos o nosso texto na semana passada, quando José foge das investidas da infiel mulher de Potifar. Ela já é infiel, mesmo que José não tenha respondido positivamente, porque isso o Senhor Jesus nos ensina no Sermão do Monte. No coração, na mente dela, ela já tinha adulterado com José, mesmo que esse tenha lhe dado um redondo não. No verso 13, um detalhe mudaria o destino de José. Ele deixa para trás uma falsa prova para a mulher, no caso, o seu manto. E detalhe, irmãos, esta é a segunda vez que uma peça de roupa é usada para dar uma notícia falsa a respeito de José. Se você lembra bem, primeiro, disseram que ele havia morrido e usaram a sua túnica de várias cores, suja de sangue de animal, para enganar o seu pai, dizendo que ele havia sido morto. Agora, o seu manto é usado falsamente, de novo, para dizer que ele havia cometido algo que ele não havia cometido. Em ambos os casos, José age com inocência, certo? Com justiça, de forma justa, mas em ambos os casos ele vai terminar em grilhões. É muito interessante, irmãos, como que o texto é cheio desses paralelos, e é exatamente o que está acontecendo com José, e eu não sei se passou na mente dele, mas com certeza se passou dizendo assim, lá vamos nós novamente. Bem, esta mulher, humilhada por ter sido rejeitada por esse garoto, porque veja bem, meus irmãos, já não é fácil, obviamente, para ninguém ser rejeitado, e certamente para essa mulher não era, mas ela com certeza já era uma mulher de mais idade. E aí vem esse garoto, esse fedelho, e diz, eu não quero nada com a senhora, e dá as razões dele, por causa do seu marido, que confia em mim, e principalmente por causa do meu Deus. Mas, sendo humilhada, ela chama os empregados e faz uma denúncia caluniosa, nos versos 14 e 15, colocando-se como vítima e José como um predador, um abusador de mulheres. Irmãos, se na nossa sociedade hoje, onde obviamente passamos a compreender essas coisas como o quão absurdas elas são, imagina o que aconteceria com alguém há tanto tempo atrás, quando isso também não era aceito dentro de uma sociedade moderna, civilizada para a época, como o Egito. Então, irmãos, a denúncia dela selava o destino de José, e ela não teve o mínimo de piedade.
Porque não é como se ela tivesse dito, olha, esse hebreu, ele está roubando as coisas aqui em casa para se vingar. Não. Ela usa exatamente a arma que ela estava usando para com ele. Porque, meus irmãos, todo abuso de natureza física, natureza sexual, é um abuso de poder. É o mais forte que força, geralmente, a mais fraca. Ou aquele, ou até aquela, muitas vezes, acontece já hoje em dia, que tem uma posição de autoridade que se impõe contra o subordinado. E é o que ela estava fazendo aqui. Sendo mulher do seu senhor, ela impõe, ela é que comete de verdade a violência. E agora ela inverte as coisas e se faz como vítima. Nas situações, irmãos, onde dificuldades e sofrimentos nos sobrevêm por causa de nossas próprias más decisões, escolhas ruins, nessas ocasiões nós não temos nada do que reclamar. Eu lhe aconselho que você não vá reclamar diante de Deus quando aquilo que estou fazendo contra você é fruto das suas próprias más escolhas. Porque além de que Deus não vai aceitar a sua reclamação, Ele ainda vai lembrar você. Não, você está agindo errado e você está colhendo o que você plantou. Eu quis começar com este alerta porque aqui o caso é outro. Então nós não podemos igualar as coisas. Eu tenho que ter a humildade e o senso de dizer, eu estou sofrendo porque eu procurei. Estou sofrendo porque eu mereço. Eu estou sofrendo porque eu cavei essa cova e eu pulei dentro dela. Contudo, aqui não é o caso. Aqui, meus irmãos, o caso é igual como Pedro nos escreveu 2 vezes na sua primeira carta. No capítulo 3, versículo 14, olha o que Pedro fala. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. No capítulo seguinte, versículos 14 a 16, ele diz, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Se você juntar a palavra do capítulo 3 com a palavra do capítulo 4, Pedro abrange tanto você ser injustiçado porque está defendendo a verdade, a justiça de forma geral, ou particularmente por estar servindo a Cristo. Ou seja, se estamos, irmãos, examinando as provações e adversidades como sendo ferramentas de Deus em nos lapidar, a injustiça que possamos enfrentar, a justiça que José está enfrentando, não é diretamente uma obra do diabo, mas sim uma obra de Deus. Até mesmo se o diabo está sendo instrumento para utilizar ou para resolver isso. O caso clássico, e eu vou repetir de novo o exemplo dele, é Jó. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo que Deus permitiu que Jó comesse o pão que o diabo amassou. E foi aí que eu criei a expressão, não, Jó estava comendo o pão que Jeová amassou. Porque em toda aquela questão, se você ler nos primeiros capítulos de Jó, quem estava por trás era o Senhor. Por algum motivo que o livro não revela na sua totalidade, Deus precisava moer, trabalhar a vida de Jó. No mínimo, nós sabemos, se você pular para o capítulo final, 42, que Jó mudou o seu relacionamento com Deus, subiu de nível, derrotou o chefão e está agora no final do videogame. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Frases que provavelmente Jó não falaria antes, apesar que ele falou coisas maravilhosas. O ponto aqui, meus irmãos, é que às vezes nós queremos ser usados por Deus, mas não entendemos que o preço para isso é que Ele não vai nos blindar das adversidades da vida, antes Ele vai utilizá-las. Se você quiser chegar até qualquer nível de excelência, o caminho é o trabalho e não a facilidade. Dizem que o Mão Santa, o nosso mais conhecido jogador de basquete, o Oscar, quando todo mundo terminava o treino, ia para o chuveiro, ia embora, ele ficava e fazia 1.000, 2.000, 3.000 arremessos. Horas a mais treinando. Resultado? O
Quem são os colegas de time de Oscar? Eu não lembro, mas lembro dele. O caminho da excelência, irmãos, é o caminho do trabalho, do exercício e muitas vezes da aprovação. Mas a mulher de Potifar havia falado com seus empregados, a princípio, apenas para estabelecer o seu álibi. Porque uma vez que José havia fugido, ela não podia ficar calada e esperando horas e horas. Ela precisa criar uma cena, uma falsa condição de vítima. Guardando o manto de José, nos versos 17 e 18, ela repete a falsa narrativa agora a Potifar. E ele, indignado, verso 19, torna José um prisioneiro do Estado, um prisioneiro de Faraó. Eu tenho certeza, meus irmãos, que as prisões do Egito não eram exatamente um spa, nem um hotel 5 estrelas, mas com certeza os calabouços e os lugares onde se aprisionavam os inimigos do rei eram um tantinho pior. Era uma categoria abaixo ainda mais, porque esse pessoal, de alguma forma, ameaçou a coroa. Sei bem que os faraós não usavam coroa, mas você entendeu. Ameaçou o governo, ameaçou o poder de Faraó. E José não havia feito nada disso, mas esse é o destino dele. Detalhe, irmãos, sem investigação, sem processo, sem julgamento, nada. Apesar da injustiça, José nada fala. Sua defesa exporia a mulher do seu senhor, e até nisso, irmãos, José tem uma postura excelente. Preferindo sofrer o dano do que provocar o dano ao outro. Você já parou para pensar, meus irmãos, como isso é difícil nós fazermos? É muito provável que eu abriria a boca. Não sei você. É muito provável que eu pediria a palavra. Potifar, eu tenho direito à defesa, eu posso falar alguma coisa? Não foi assim que aconteceu. Eu posso dar uma palavrinha com o senhor em particular? Eu tenho um negocinho para contar aqui. Mas ele se cala e, mais uma vez, ele mostra a excelência do seu procedimento. Hoje de manhã eu mencionei um homem, disse que seria parte de uma ilustração em nossa mensagem, e o nome dele é Dietrich Bonhoeffer. Na Segunda Guerra, ele ajudou a resistência contra os nazistas, se recusando, em plena Alemanha, a ficar calado e omisso diante do que acontecia no seu país. Ele foi capturado, junto com outros, é claro, e ele foi enforcado em abril de 1945. Um mês depois, a Segunda Guerra Mundial terminaria na Europa. Um mês antes do final da Segunda Guerra. Por causa da justiça, por causa daquilo que é certo, o nosso irmão deu a sua vida, mesmo que tenha deixado um bonito e um grande legado de escritos extremamente valiosos até o dia de hoje. Enquanto terminava este ponto, irmãos, eu lembrei de uma música do irmão Paulo César, do grupo Logos, que com uma tremenda maestria ele fala sobre como devemos enfrentar e enxergar os espinhos das lutas, das adversidades, das dificuldades. Em uma parte maravilhosa dessa canção, eu não vou ler a letra toda, e muito menos cantar, ele escreve o seguinte: Senhor Jesus, eu não entendo o espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também, basta-me a graça. Certamente, irmão, José está experimentando uma altíssima dose da graça de Deus, pois seus sofrimentos estão longe de terminar e o tratamento de Deus sobre o seu servo ainda não acabou. Antes de continuarmos, irmãos, você tem essa ideia errônea na sua mente? Que quanto mais você servir a Deus, Deus tem algum tipo de obrigação para com você? Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu tenho feito meu devocional. Eu tenho até assistido as mensagens antigas do pastor Joversi, quando ele ainda era bem pior do que é hoje. Eu tenho servido nisso, eu tenho servido aquilo. Senhor, será que eu tenho que dar mais 1% de dízimo para quê? Será que você tem barganhado com Deus por causa do que tem acontecido com você? Aliás, falando de dízimo, irmãos, teve uma época na nossa vida que eu estava com medo desse tal do pão que Jeová amassou. Os detalhes são irrelevantes, mas a coisa estava feia. E eu chamei o meu eletricista lá em casa, ele era
pelo menos na época era evangélico também, de uma dessas igrejas de, como diz o que é, de 5 nomes. E aí ele fez o orçamento, eu precisava trocar toda a fiação da minha casa, e isso é um absurdo. Já é hoje, imagina, já era na época, imagina hoje, né? Ele me deu o orçamento e eu falei para ele, fulano, eu vou guardar aqui, mas agora não está dando não. Aí ele insistiu, estava, não, agora realmente não está dando, estou lutando com as questões financeiras aí, faz bastante tempo, 12, 13, 14 anos. E aí ele virou para mim e diz assim, Joverci, você é dizimista? Número 1, a compreensão dele sobre dízimo é completamente equivocada. Se você quiser aprender sobre isso, procura a mensagem em Malaquias 3:10 no nosso canal. Número 2, irmãos, ele tem essa mentalidade de, eu estou fazendo. Assina aqui, Deus. Em que Deus fica... Não estava planejando abençoar a Samara esse mês, mas esse mês ela passou da média e dobrou a meta. Então Deus é obrigado a abençoá-la. Esse mês eu ia abençoar o Tiago, mas ele ficou numa média 5, está abaixo, então esse mês não vai. Não é assim que o nosso Deus funciona. Tais pensamentos, irmãos, são a antítese da graça. Onde somos abençoados muitas vezes sem absolutamente merecermos. E por outro lado, algumas vezes onde você pode estar fazendo tudo certo, mas não é a vontade soberana, ênfase em soberana com todas as letras maiúsculas, não é a vontade soberana de Deus lhe abençoar. Muito menos conforme você planejou que Deus deveria fazê-lo. Pastor, então como é que funciona? Aí eu vou usar aquela palavrinha, mistério. Não, irmãos, não é mistério. Nós entendemos quem manda. Nós entendemos quem é o Senhor. E nós entendemos, irmãos, que as bênçãos de Deus são mensuradas pelo Deus das bênçãos, não pelo servo. É Ele que calcula e determina se essa bênção, não, porventura, se tornaria uma maldição, caso Ele me desse, me abençoasse. Como diz o sábio ditado do norte do Brasil, Deus não dá asa à cobra. Porque talvez, meus irmãos, aquilo que nós temos orado, e você já pegou o seu devocional, já preencheu lá no seu diário, já sei qual vai ser o meu primeiro pedido. Tem uma caneta aqui. Vou lá. Pai, você já lasca lá o seu desejo de ouro no seu diário de oração. E Deus já está olhando para aquela página dizendo assim, vai rolar não. Está fora. Porque isso aí vai ser a ruína do meu servo. Eu sei que isso não vai dar certo para ele. Portanto, meus irmãos, bênçãos, provas, o que quer que seja. E as adversidades que vêm nessas provas, mesmo diante da fidelidade, está tudo debaixo do controle e daquilo que nosso Deus está fazendo. Terminando nosso texto de hoje, irmãos, nós vamos caminhar do final do verso 20 até o verso 23. E em quarto e último lugar, nesta mensagem de 2 domingos, a palavra de Deus nessa experiência de José nos ensina que a graça de Deus responde à fidelidade nas adversidades da vida. A graça de Deus responde, se faz presente a fidelidade, mesmo nas adversidades na vida. Muitas vezes, meus irmãos, nós pedimos ao Senhor alívio. Porém, Ele responde com capacidade ou capacitação, se você preferir. Ele não alivia a carga, apenas Ele nos dá ombros mais fortes. O final do verso 20 nos informa que José de fato ficou na prisão para onde Potifar o havia enviado. Não houve processo, não houve... como é que é o nome daquele negócio lá que o prisioneiro vai antes de ir para a prisão? Isso aqui é de custódia? Audiência de custódia. Não teve nada disso não. Ali ele pode ser livre, não, um juiz aliviar. Ele não tinha o STF para ajudá-lo. E como dissemos, sem o devido processo, o devido julgamento, ele vai para a prisão. Na verdade, ele seria, irmãos, não apenas enviado para a prisão, ele seria esquecido na prisão por Potifar. E isso por anos. Ele veria boa parte da sua juventude se esvair, vendo o sol nascer quadrado, por assim dizer. Mas, irmãos, apesar de Potifar esquecer de José ali, o Senhor não havia esquecido de José. E eu sei disso porque o verso 20
diz: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Verso 2, desculpe, eu me confundi aqui, irmãos, diz isso. E aí, no verso 21, agora sim, a mesma coisa acontece na prisão. Então, para você não se perder no que eu me perdi aqui, logo no começo o Senhor estava com José e ele abençoou na casa de Potifar. E agora no verso 21, olha lá, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. 2 vezes, José está em um lugar de desvantagem, como escravo, e aí ele se torna administrador da casa. Agora, como mero prisioneiro, ele se transforma em administrador da prisão. Qual o segredo de José? Será que ele fez um Harvard? Ele fez uma especialização em administração e todo mundo viu, não dá para desperdiçar esse talento? Não, o segredo dele é este: o Senhor estava com ele. Desta segunda vez, José não conquistou o seu superior, nem mesmo demonstrando sua competência, porque foi assim que aconteceu com Potifar. José era tão competente, tão excelente, Deus abençoando o que ele fazia, que aí sim, Potifar havia promovido aquela posição. Agora não. Foi a bondade do Senhor por ele que provocou a atitude de simpatia da parte do carcereiro. Mesmo que o Senhor, não, irmãos, manipule os seres humanos, o seu poder pode mudar as disposições de mentes e corações para se encaixar e atender aos propósitos eternos dele. E o propósito agora era abençoar com graça a vida de José. Era pegar uma situação de terrível injustiça, mas não permitir que ela chegasse ao nível, ao ponto em que José se desesperasse. É muito triste, meus irmãos, infelizmente, que numa animação até muito boa sobre José, e eu já mencionei essa animação antes, nessa fase eles mantêm José preso o tempo todo em uma cela. Ele passa lá o tempo todo, a barba cresce e ele não sai de lá. Não foi isso que aconteceu. De maneira nenhuma. E por que isso acontece dessa maneira, irmãos? Porque nós precisamos sempre crer que o Senhor não é esse sádico que provoca sofrimento por algum tipo de prazer pessoal ou por algum motivo fútil. Além de sempre ter um objetivo, esse objetivo jamais é nos destruir. O nosso Deus, irmãos, conhece os nossos limites. Ele não vai exigir de nós uma maratona se nós não temos ainda condição sequer de correr um tiro de 1.600 metros. Por que eu sei disso? Porque a palavra de Deus nos ensina isso. Em 1 Coríntios, capítulo 10, 11 a 13, Paulo fala exatamente de como esses exemplos do Antigo Testamento nos são úteis na perseverança em sermos fiéis ao Senhor. Olha o que ele escreveu aqui, irmão, 2 Coríntios 10, 11 a 13. Essas coisas aconteceram a eles, inclusive José, como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. E Paulo está se referindo também a mim e a você. Versículo 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Aí vem o versículo 13, preste atenção. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Eis a graça de Deus. Ou seja, minha falta de resistência contra o pecado jamais é uma questão de eu não poder. É sempre uma questão de eu não querer. De fato, este é o lugar onde entra de forma apropriada o texto que é tantas vezes mal utilizado, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Pois em Cristo podemos vencer o pecado e vencer a carne. José ainda não estava, como nós, debaixo da graça do nosso Senhor, que ainda não havia nascido, vivido, morrido e ressuscitado, mas estava experimentando essa graça antecipada de Deus, uma vez que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo também é o seu Salvador. Como resultado, irmãos, da simpatia que Deus produziu no carcereiro para com José, nos dois últimos versos, 22 e 23, ele age com a prisão da mesma forma como Potifar agiu em relação à sua casa e todos os seus bens.
Mesmo sem saber que José é tudo isso, ele encarrega um rapaz, agora provavelmente de pouco mais de 18 anos, para que administrasse a própria prisão onde ele estava encarcerado. Algo inimaginável, irmãos, que possa acontecer por meios naturais, mas não quando o Senhor está ao lado dos seus servos que andam em fidelidade. Deus faz algo a ponto de o carcereiro, diz o texto, que não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Já pensou? Igualzinho que aconteceu com Potifar. A graça de Deus se manifestando, respondendo à fidelidade, mesmo nas adversidades da vida. E a razão disso, irmãos, deve ser desejada, ansiada por cada um de nós. A razão das pessoas exaltarem a Deus, das pessoas reconhecerem a obra de Deus na nossa vida, deve ser ansiada por nós. O texto explica, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Este bom êxito, claro, irá variar na sua experiência com Deus, na minha, na do outro, na de José. Não necessariamente, irmãos, você se tornará o diretor executivo de uma multinacional. Não necessariamente esse bom êxito de Deus vai fazer você ministro do Supremo. Não necessariamente o bom êxito de Deus vai fazer de você um grande empresário, ou o funcionário do mês da sua empresa, ou esse funcionário público que todos querem na chefia dos seus órgãos. Não necessariamente assim. Esse bom êxito passa pela vontade de Deus. A posição em que Deus vai dar bom êxito a você em si não é importante, porque afinal José era gerente de uma prisão na qual estava preso. A posição não é o importante, mas experimentar a boa mão do nosso Deus sobre aquilo que nós fazemos. Abençoando dentro do escopo daquilo que estamos fazendo, debaixo da vontade de Deus. É isso que importa. E isso vem apenas, irmãos, quando o Senhor enxerga fidelidade em nós. Porque preste bem atenção, falamos isso dias atrás. O Senhor jamais usará ou recompensará a omissão, o erro, a preguiça, o pecado ou qualquer outro procedimento errado na vida dos seus. Em resumo, o agir de maneira errada sempre impedirá a bênção de Deus. O agir de maneira certa poderá atrair a bênção de Deus, mas dentro dos seus propósitos. Aí eu pergunto, meus irmãos, quantas vezes eu tenho orado por determinadas coisas, pelas quais eu não tenho mostrado ao Senhor a devida fidelidade? Nós que somos pais, você tem o costume de recompensar a desobediência? Você tem o costume de dizer ou fazer algo pelos seus filhos quando eles têm se comportado de maneira rebelde, de maneira desobediente? Se você tem feito, acho que você não tem entendido direito como é a criação de filhos. Porque mesmo quando eles fazem tudo certo, eu lhe aconselho que você não parece até um adestramento, né? Fez uma coisinha, aí compra o celular. Fez outra, toma aqui esse notebook. Fez outra, não sei o que, toma aqui essa viagem aqui para Aruba. Porque você vai mal acostumar alguém para uma vida que não nos trata dessa maneira quando ela está debaixo da direção de Deus. Não é assim que o Senhor faz, não é assim que Ele trabalha nas nossas vidas. O ponto aqui, meus irmãos, é que independente da recompensa, vale a pena ser fiel ao Senhor. Sabe por quê? Moisés, disse o Senhor, esse povo passou dos limites. Pode ir para a terra que eu prometi, mas eu não vou com vocês, não. E lá em Êxodo, Moisés responde para o Senhor o seguinte, você deve lembrar: Senhor, se o Senhor não vai conosco, não nos envie. Onde é que Moisés estava, irmãos? Aonde? Ele estava em uma praia paradisíaca. Ele estava numa floresta vistosa, com sombra, macaquinhos pulando. Onde Moisés estava, irmãos? No deserto. Mais precisamente na planície do Sinai. Então o que ele fala? Senhor, se o Senhor não vai conosco, não nos envie. Em tradução, aqui no deserto com o Senhor é melhor do que na terra prometida sem o Senhor.
É isso, meus irmãos, que a fidelidade fala. Senhor, eu só quero te agradar. Eu só quero alegrar o coração do meu Deus, que tudo me deu, mais do que eu posso sequer merecer. Eu não tenho uma agenda, eu não tenho um subterfúgio. Eu estou fazendo para... Meu irmão uma vez lavou o carro da família. Aí meu pai ficou olhando aquela marmota. E a razão era simples. Porque ele queria sair com o carro. Ele está assistindo essa série Gênesis, ainda está lá atrás, mas um dia ele vai chegar aqui. Ele vai morrer de rir. Não vou contar nem os detalhes de como aconteceu, irmãos, mas não tenta fazer isso com Deus. Porque você não tem absolutamente nada que você possa dar que vai impressionar Deus. Uns anos atrás, eu assistindo um vídeo que me mandaram, um camarada dirigindo louvor, diz assim, como ele falou mesmo? Surpreenda Deus! Faça um louvor hoje que Deus não espera. Meu amado, esse camarada não estudou nada de Bíblia. Como você pode surpreender o Deus que sabe todas as coisas? E detalhe, meus irmãos, como que a minha adoração, eu, um verme, pode surpreender o Deus 3 vezes santo, como diz os querubins ali em Isaías capítulo 6. Então por que, irmãos, vamos ser fiéis? Porque Ele é digno. Como cometeria tal pecado, tal coisa perversa contra o Senhor? Essa é a nossa motivação da fidelidade, porque Ele é digno. Porque apesar daquilo que Ele permite que nós possamos passar, como do nosso texto está mostrando este homem, Ele está lá, mostrando a sua fidelidade, mostrando a sua graça, mostrando a sua misericórdia e cuidando de José em cada passo. Da mesma forma, meus irmãos, o Senhor cuidará de cada um de nós. Em nossas duas partes da nossa mensagem, no capítulo 39, nós começamos a ver como ser usado por Deus e ser provado por Deus. Não tem como andar separado. Se toda vez, meus irmãos, que você orar, Senhor, usa a minha vida, eu quero lhe dizer que você precisa lembrar, Deus precisará trabalhar a sua vida. Toda ferramenta precisa ser afiada, todo instrumento precisa ser afinado. E muitas vezes, meus irmãos, o tratamento de Deus vai mexer em áreas que vão doer. Mas o fato é que depois do tratamento de Deus, e você conhece o resto da história de José, nós estaremos preparados para sermos usados conforme os propósitos de Deus. Calma, você não se tornará o segundo em comando do Egito. Muito provavelmente. Mas dentro daquilo que o Senhor tem planejado para a sua vida, a prova lhe levará à perseverança para que você e eu possamos ser usados. E vale a pena. Por quê? Porque Ele é digno. O servo de Deus, eu e você, deve ser comprovado fiel para que depois seja usado nos propósitos dEle. Queria convidar você a nós terminarmos pedindo: Senhor, nos usa e o Senhor nos prepara para o que for necessário para sermos usados. Se você essa noite tem condição de me seguir nessa oração, no seu lugar mesmo, diga isso ao teu Deus. E com certeza, em cada um de nós e em cada uma de nossas vidas, Ele agirá de forma distinta. Oremos. Senhor nosso Deus, nós olhamos para homens como José e outros na Tua Palavra, homens limitados, pecadores, mas que também deixam exemplos que podem inspirar as nossas vidas a Te servir cada vez melhor e mais. Mas nós aprendemos pela Tua Palavra também, ó Deus, que o servir vem acompanhado de um preço de mudança, de transformação na nossa vida, de mortificação da carne, de dizer não ao pecado, de fazer melhores escolhas, de usar o nosso tempo, os nossos bens, os nossos talentos, tudo na nossa vida de outra maneira. De uma maneira que nos possibilite
ser instrumentos mais afinados, ser ferramentas mais afiadas nas tuas mãos. Senhor, usa-nos, mas também nos dá graça enquanto nós formos trabalhados, lapidados pelo Senhor. E nos ajude a, em perseverança, chegar até o final daquilo que Tu tens planejado. Dá-nos, nesta primeira semana do ano, a possibilidade de sermos assim usados pelo Senhor, assim trabalhados pelo Senhor. É o que oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.